Olá pessoal, equação do primeiro grau, são equações do primeiro grau, toda equação escrita na forma ax mais b igual a zero, onde a e b são coeficientes, ou seja, representa números, que o a ele é não nulo, ou seja, sempre diferente de zero, porque se o a for zero, a gente não tem o x, se a gente não tem o x, a gente não tem equação. E para que existe uma equação do primeiro grau, a gente tem que ter dois critérios. Já que eu estou falando de equação, então tem que ter uma igualdade, então tem que ter o sinal de igual. E a incógnita de grau 1. Incógnita seria uma letra desconhecida com um expoente de valor 1. Eu posso usar x elevado a 1, y elevado a primeira, z, qualquer, certo? Incógnita de grau 1. Aqui a gente tem alguns exemplos, vamos verificar então se eles são equações do primeiro grau ou não. Opa, tem o sinal de igual, então ok. E o segundo caso tem uma incógnita de grau 1, então aqui é uma equação do primeiro grau. Aqui tenho sinal de igual, tenho uma incógnita de grau 1, então também tenho uma equação do primeiro grau. Aqui tenho o sinal de igual, porém eu tenho uma incógnita de grau 2. Como é grau 2, é equação do segundo grau, então aqui não é equação do primeiro grau. Aqui tem uma incógnita de grau 1, porém eu não tenho sinal de igual, então aqui também não é equação. Aqui eu tenho sinal de igual, porém eu não tenho uma, eu tenho duas incógnitas de grau 1. Como eu tenho duas, então eu tenho um sistema, uma equação pertencente a um sistema de equações de primeiro grau, o que não é equação de primeiro grau, certo? Quando eu trabalho duas letras ao mesmo tempo, eu estou trabalhando sistemas, ok? Nomenclatura das equações. Então, como é que eu dou nome para essas equações? As equações geralmente são divididas em duas partes, antes do igual e depois do igual. A equação inteira, a expressão inteira, perdão, é chamada de equação. O lado esquerdo é chamado de primeiro membro, então tem no primeiro membro 2x menos 4, e o segundo membro é ao lado direito do igual, então eu tenho que o 20 pertence ao segundo membro. Então, antes do igual, primeiro membro, depois do igual, segundo membro. Juntando tudo isso, eu tenho a equação. Encontrando a incógnita da equação. Para resolver equações de primeiro grau, utiliza as operações básicas em ambos os membros da equação. Portanto, em simples modo, isolar a incógnita, ou seja, deixar a letra sozinha de um lado e os números do outro lado, certo? Imagina o seguinte, se eu tenho 5x menos 10 igual a zero. Eu tenho letra e número misturado no mesmo membro. Então, no primeiro membro, eu vou deixar só as letras e no segundo membro, eu vou deixar só os números. Lembra, operações inversas. Como o 10 está negativo, passa para o outro lado, contrário. Contrário de negativo é positivo. Como é que isso funciona, professor? Imagina o seguinte. 5x menos 10, que é igual a zero. Eu tenho que manter um equilíbrio, já que é uma igualdade. O que eu vou fazer então? Se eu quero tirar esse 10 da esquerda, eu somo os dois lados por 10. Ficando o quê? 5x menos 10 mais 10 e 0 mais 10. Se eu devo e pago, fico nada. Então só fica 5x. E 0 mais 10, 10. Então esse é o raciocínio por trás das operações inversas. Tá, professor, agora aqui, só continuando resolvendo minha equação. O 5 está multiplicando, vou passar ele, o inverso de multiplicar,
dividir. Então, desculpa. O 5 que está multiplicando, passo ele dividindo, e 10 dividir por 5, 2. Meu x vale 2. Como é que eu verifico se essa é uma resposta correta? Pega a sua equação original e no lugar do x, vamos substituir por 2. 5 vezes 2 menos 10 igual a 0. 5 vezes 2, 10, menos 10 igual a 0. 10 menos 10, 0. 0 igual a 0. E isso de fato é verdadeiro, portanto, x é de fato o número 2. Ok? Aqui então, alguns exemplos. Resolver a equação 5x, que é igual a x mais 12. Outra vez, tenho letra e número misturado aqui no segundo membro. Vou passar esse x, então, subtraindo para o primeiro membro. Se eu tenho 5 coisas e tiro uma coisa, fico com 4 coisas. 4 está multiplicando x, passo para o outro lado, dividindo. E 12 dividido por 4, 3. Tá, professor? Vamos testar se isso é verdadeiro? Substituindo lá na nossa equação original, no lugar do x, eu vou colocar o 3. 5 vezes 3, 15. E 3 mais 12, 15. 15 é igual a 15. Então, de fato, essa é a nossa resposta. Segundo exemplo, encontrar o valor de x na equação. 10 menos 8x menos 2, que é igual a 5x, mais 2 vezes menos 4x mais 1. Lembre, multiplicação fora do parênteses, distributiva. Se não aparecer nada, lembra que eu tenho 1. Então, 10 menos com mais do 8 aqui, menos 1 vezes 8, 8x. Menos com menos, mais 1 vezes 2, 2. 5x no segundo membro, mais 2 vezes menos 4. Então, mais com menos, menos. Então, menos 8x. Mais com mais, 2 vezes 1, 2. Tá, professor, mas eu tenho algumas coisas aqui que tá meio bagunçado. Eu tenho letra misturado com número. Então, vamos separar. Toda letra eu vou jogar no primeiro membro, então para a esquerda, e todo número eu vou jogar para o lado direito, para organizar e separar entre letra e número. Então, o menos 8x já estava aqui, o 5 está mais, passa para esse lado menos, o 8 está menos, passa para esse lado mais, certo? Então, o que eu tenho de letra são esses três. Do outro lado, quem já estava lá? O 2. Quem passa para lá agora? O 10 estava positivo, passa negativo. O 2 está positivo, passa negativo. E agora eu vou juntar o que tem em comum de letra e o que tem em comum de número. Se eu devo 8 e pago 8, fico 0. Então, me sobra menos 5x. Se eu tenho 2 e pago 2, então fica 0. Me sobra o menos 10. O menos 5 está multiplicando, passo para o outro lado, dividindo. Menos com menos mais, x é igual a 2. Achei a minha resposta. Encontrei o valor para x, ok? Então, de grosso modo, faço a distributiva, depois separo letra para o primeiro membro, os números para o segundo membro e resolvo, ok? Sempre deixando o x isolado, x sozinho. Algumas aplicações de equações. Isso aqui é muito comum em cair em vestibulares, em concursos, certo? Algumas questõezinhas para modelar e depois resolver. A soma de 3 números pares consecutivos é igual a 72. Determinar esses números. Número par. Todo número par é múltiplo de 2. Então, para me representar um número par, 2x. Como eles são consecutivos, eu tenho
2 vezes x, 2 vezes x mais 1, que é o próximo número par, e 2 vezes x mais 2. Então, eu tenho meu primeiro número, meu segundo número e meu terceiro número par, consecutivo. E somando esses três números pares consecutivos, o enunciado me informa que a soma deles vale 78. Então, primeiro aqui eu tenho que achar o valor de x, para depois achar quem são esses números. Então, aqui temos, fazendo a distributiva, 2 vezes x, 2 mais 1, 2 vezes x, 2 vezes 2, 2 vezes x, 2x, 2 vezes 1, 2, 2 vezes x, 2x, 2 vezes 2, 4, somando tudo, 78. Junto letra com letra, número com número. 2x com 2x com 2x, então tenho 6x. E 2 mais 4, 6. Tá, mas professor, eu tenho letra misturado com número, então vou jogar as letras para o segundo membro. Desculpa, os números para o segundo membro. Então, 6x, 78 já estava lá, o 6 que estava somando passa subtraindo. 6x, 78 menos 6, 72. O 6 está multiplicando o x, passa dividindo 72. Então, encontre que o x vale quanto? Vale 12. Acabou a questão? Não. Ele pede para encontrar os três números. Se o x vale 12, 2 vezes x, 2 vezes 12, 24. 12 mais 1, 13 vezes 2, 26. 12 mais 2, 14. Vezes 2, 28. Então, meus três números pares consecutivos são 24, 26 e 28, que se eu somar os três, eu obtenho o resultado 78, certo? Outro exemplo. O dobro de um número adicionado à sua terça parte é igual ao número somado com 20. Então, o dobro, 2x, somado à sua terça parte, então x sobre 3, é igual ao número somado com 20. Qual é esse número? Ok. Quando eu trabalho com fração, eu tenho que lembrar de fazer o MMC. O MMC entre 1 e 3 é o próprio 3, certo? Fazendo e aplicando o MMC dos dois lados, regrinha do MMC, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 3 dividido por 1, 3 vezes 2, 6x. 3 dividido por 3, 1 vezes x, x. 3 dividido por 1, 3 vezes x, 3x. 3 dividido por 1, 3 vezes 20, 60. Como os dois denominadores são iguais, corto os denominadores, ficando 6x mais x, que é igual a 3x mais 60. Opa, agora tem uma equação mais simples, eu posso resolver isolando letra para um lado, número para o outro. Então, eu tenho 6x mais x, o 3x que estava no segundo membro somando, passo ele para o primeiro membro subtraindo, ficando 60 do outro lado. Junto as minhas letras, se eu tenho 6x e somo com x, 7x, menos 3x, 4x. O 4 está multiplicando, eu passo ele dividindo para o outro lado. E 60 dividido por 4, 15, certo? Esse é o número que eu quero achar. Se eu fosse verificar isso, seria o quê? O dobro do número. Então, 30, adicionado a sua terça parte. Então, 15 dividido por 3, 5, é igual o número 15 somado com 20. 30 mais 5, 35. 15 mais 20, 35. Então, de fato, o número que eu estou procurando é o número 15.
E aqui um último exemplo prático. Paulo gastou 30% do seu salário com roupa, 25% com alimentação, 10% com despesas extras e ainda ficou com R$ 210. Qual o valor do seu salário? Ele gastou 30% do seu salário, que eu não sei, então eu vou chamar de X, mais 25% do seu salário X com alimentação, 10% de X com as despesas extras e ainda sobrando R$ 210. Somando tudo isso tem que dar o valor do salário, que é X. Ok, se eu somar essas três porcentagens, eu tenho 65% de X mais 210. Porcentagem, eu não posso trabalhar ela dessa forma. Ou eu trabalho em fração, que seria 65 dividido por 100, ou eu transformo ela em decimal, que seria 0,65. Vou trabalhar em decimal por ser mais fácil. 0,65x mais 210, que é igual a x. Opa, agora eu tenho que deixar a letra de um lado, número para o outro. Então, 0,65x já está no primeiro membro, eu passo x do segundo, que estava somando, subtraindo, e o 210 que está somando, passo subtraindo para o outro lado, certo? 0,65 menos 1 é menos 0,35x, que é igual a menos 210. O x, eu vou isolando ele, passando o número que está multiplicando, dividindo. 0,35 negativo, passo dividindo, ficando com x, menos com menos, mais, e 210 dividido por 0,35, 600. Então, o meu salário, minha resposta, o meu salário é de R$ 600. Certo? Isso é mais uma aplicação de uma equação de primeiro grau. Espero que tenha ajudado. Um grande abraço.